Noite, muito boa noite. Seja muito bem-vinda ao episódio 120 do projeto Torne-se Magra. Nós estamos no Esquenta para a jornada Torne-se Magra. Se você ainda não me conhece, eu sou a Ana Clagnan, sou analista comportamental especialista em emagrecimento. Eu ajudo mulheres a tornarem-se magras sem fazer dieta. E esse esquenta é para nos preparar para a jornada Torne-se Magra. Então, seja muito bem-vinda. Oi, Vi, oi, Dom. Sejam bem-vindas, vão se achegando. Se acheguem, se acheguem. Boa noite, meninas do YouTube, vão se achegando. Boa noite, boa noite. E o tema de hoje é: estou comendo pão ou emoção? Oiê! Estou comendo pão ou emoção, né? Nós estamos em um aquecimento e nós estamos aqui fazendo um processo evolutivo dos nossos temas, né? Então, lá na primeira aula, nós aprendemos, né, que o emagrecimento é um jogo, né? Existe um jogo do emagrecimento e a gente entendeu esse jogo, né? O jogo físico e o jogo emocional do emagrecimento. Depois, na segunda aula, que foi a aula de ontem, nós aprendemos, deixa eu só acessar aqui, nós aprendemos, boa noite, boa noite, nós aprendemos a separar, né, a identificar fome física da fome emocional. E hoje, na aula de hoje, nós vamos aprender a identificar, né, se nós temos então, se nós estamos então com este comportamento tóxico, né, de buscar na comida, encontrar na comida sensações agradáveis, o famoso buscar o prazer ou se livrar dos sofrimentos, dos sentimentos ruins, buscar alívio, né? Nós entendemos o jogo do emagrecimento, nós entendemos que existem dois tipos de fome, e na aula de hoje nós vamos identificar se de fato nós temos esse comportamento, lembra que nós falamos ontem? E quando eu tenho esse comportamento tóxico que me leva para buscar o prazer e aliviar a dor na comida, eu preciso olhar para isso, né? E talvez você chegue aqui nessa aula pensando, puxa, Ana, realmente na aula de ontem eu comecei a identificar que eu de fato tenho esse comportamento, de fato eu busco alívio na comida, de fato eu busco prazer na comida. Muitas vezes minha vida está tão ruim. Oi, Cirilo. Boa noite, Marcela. Marcela, boa noite. Eu busco isso na comida o tempo todo, né? Então eu consegui identificar esse comportamento em mim. Eu comecei a ter clareza desse comportamento. Eu quero te dizer assim, calma. Eu sei que quando a gente começa a perceber isso e ganhar consciência disso, eu sei que não é a sensação mais confortável, mas eu vou te pedir calma, tá? Calma, porque quando nós temos clareza desse comportamento, é aí que nós conseguimos começar a entender essa relação que nós estamos tendo com a comida e eu só consigo resolver aquilo que eu tenho clareza, aquilo que eu consegui enxergar. Oi, Sol, boa noite. Vão se chegando, seja bem-vinda. Compartilhe essa live com quem está chegando, para que todo mundo receba esse conteúdo tão importante, tá? Então, assim, eu sei que dá uma certa angústia quando eu percebo que eu realmente misturei, que eu baguncei as coisas, né? Que eu realmente ando comendo as minhas emoções, que eu ando comendo os meus medos, que eu ando comendo a minha ansiedade, que eu ando comendo, né, as minhas frustrações. Mas quando eu estou diante disso, eu tenho que ter clareza. Primeira coisa, eu tenho que ter calma e depois eu tenho que ter clareza, porque uma vez que eu fiz isso, que eu identifiquei isso, que eu vi isso, nessa aula nós vamos entender como que essa relação se deu, como esse comportamento foi sendo construído dentro de nós. E aí sim, para a gente aprender a desconstruir, a gente aprender a organizar essa bagunça, né? Separar aquilo que misturou dentro de nós, tá? E qual que é o grande benefício, né? Por mais que não seja prazeroso e gostoso descobrir que nós estamos com um comportamento ruim, né? E que por vezes o emagrecimento, uma das coisas que eu quero
alinhar sempre com vocês é que o emagrecimento, quando a gente pensa em emagrecimento, eu sei que a gente vai ouvir muita coisa, né? Existem muitas coisas sobre emagrecimento, mas o que eu quero que vocês tenham clareza é que sempre aqui, nesse perfil, nós vamos para além da superfície do emagrecimento, né? Nós não olhamos só para o emagrecimento, nós olhamos para o todo, para você. Porque é só dessa forma que você consegue ter um emagrecimento duradouro. É só assim que você consegue passar de fase. É só assim que você consegue manter. Apenas 5% das mulheres que emagrecem conseguem manter o emagrecimento. Porque assim como nós aprendemos ao longo dessas aulas, o emagrecimento ele é sim esse jogo físico que vai exigir de você, né, se alimentar, dormir melhor, descansar, diminuir o estresse, se mover, se movimentar, se colocar em movimento. Ele vai exigir de você. Nós somos corpo, né? E como um corpo, nós temos necessidade física e o emagrecimento, sim, ele tem um jogo físico, mas ele também tem um jogo mental e um jogo emocional. Então, muitas vezes as pessoas, as mulheres, elas ganham esse jogo físico a duras penas, né, com sacrifício, com restrição, passando fome, fazendo dietas, mas elas não têm habilidades para manter. Eu estou falando aqui de 95% das mulheres que emagrecem não conseguem manter o emagrecimento. Por quê, Ana? Por falta de habilidades emocionais. Por isso que eu não posso simplesmente entregar para você algo rápido, algo simples e algo fácil que fique só na superfície, porque você vai perder, você vai emagrecer, né? Você vai emagrecer 4, 5, 10 quilos, talvez até 15 quilos, mas você vai voltar a engordar. Você vai perder o resultado. Você vai jogar fora o teu tempo e o teu esforço. E é sobre isso que eu não quero, né? Então, a gente trabalha com legitimidade para que você vá além da página 2, para que você avance, para que você faça parte desses 5% das mulheres que entenderam que para manter o emagrecimento elas precisam de um passo a mais, tá? Então, para a gente alinhar expectativas, né? Para a gente alinhar expectativas, ok? É muito importante nos relacionamentos alinhar as expectativas. E sempre eu digo isso para vocês, né? Nós estamos aqui em um relacionamento, nós nos relacionamos todos os dias, todas as quintas-feiras. Oi, Aneli. Então, eu preciso alinhar as expectativas com você. Eu só tenho uma intenção com você. Eu não tenho duas intenções, eu tenho uma intenção. E a minha intenção é levar você para vencer a guerra, a batalha, o sofrimento da dieta. É fazer você experimentar liberdade, liberdade alimentar e liberdade emocional. Para isso, eu não posso ficar na superfície, tá? Então, eu sempre convido vocês para a gente mergulhar um pouquinho mais, ok? Então, só para a gente contextualizar, né? Por que, né, Ana, entender a raiz desse comportamento? Por que eu identificar? Por que isso é tão importante e tão poderoso? Porque a gente, quando vai além da superfície, a gente consegue achar a raiz das coisas. E tornar-se magra é sobre experimentar tudo isso que eu falei. A liberdade, comer com prazer, não ter sofrimento, não ter restrição, né? E parar de viver esse ciclo das dietas, tá? E acredite, vale a pena, tá? Isso não é um caminho, isso não é um atalho, esse é um caminho. Eu sei que muitas vezes a gente quer pegar atalhos, mas aqui eu estou te convidando a pegar um caminho, e ele não é mais demorado, ele não é mais difícil, e ele não é mais sofrer, sabe aquele sofrimento? Ele não é, tá? Ele é um caminho certo, seguro, leve, rápido, tranquilo e prazeroso. Acredite, a gente se diverte nesse caminho, tá? Então, para a gente alinhar isso, então eu não quero realmente que você perca o seu tempo aqui, tá? Muito pelo contrário, eu estou aqui para que você pare de perder tempo com dietas, tá? Então vamos lá, vamos lá. Tudo começa na nossa mente, né? E é aqui que a gente começa. Tudo começa na nossa mente por pensamentos, sentimentos e emoções. Eu preciso que você entenda que nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos
e significamos as coisas como nós somos. Então, o que que acontece aqui? Qual é o significado que você dá para a comida? Responda isso para mim. Qual é o significado? Como você significa a comida? O que que você aprendeu sobre comida? Como você se relaciona com a comida? Essas são algumas perguntas para que você olhe para o que está rodando, a programação, aquilo que você acredita, aquilo que você aprendeu e aquilo que você percebe em relação à comida. Por quê? Porque ontem nós percebemos um padrão de comportamento em nós, né? Que nós estamos buscando o tempo todo alívio, prazer, mesmo que a gente está ali muitas vezes toda dolorida, toda inflamada, toda machucada, e a gente não consegue parar de comer. Então, a grande pergunta aqui é: boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Oi, Gi. Oi, Maria. Oi, Lu. Então, assim, ó, mesmo com isso, o que eu aprendi sobre comida? Qual é a relação que eu tenho com a comida? Porque a forma como eu vejo a comida, a forma como eu trato a comida, ela está muito relacionada ao que eu aprendi, ao que eu ouvi sobre a comida. Então, boa noite, meu bem. Então, aquilo que eu vejo sobre comida, aquilo que eu percebo sobre comida, ele está sendo visto de um ponto de vista, do meu ponto de vista. Eu tenho um ângulo de visão, eu enxergo a comida de uma forma, mas qual é a forma? Qual é a forma? É como se. Deixa eu pegar aqui. É como se eu enxergasse a comida através de um óculos. Então, eu tenho um óculos e os meus óculos, eles veem a comida de uma certa forma. Então, a forma como eu como, a forma como eu preparo, a forma como eu significo a comida, né? Às vezes eu como sem mastigar, às vezes eu como escondido, às vezes eu como de uma forma tão tão ruim, que depois o único sentimento que eu tenho em relação à comida não é que eu tô satisfeita, mas sim que eu tô culpada, que eu me sinto mal, eu me sinto como se eu tivesse realmente feito algo muito ruim para mim, né? O arrependimento ele vem logo depois. Então, se eu percebo isso, que eu tô tendo comportamentos assim, eu preciso entender da onde veio. O que que eu aprendi sobre comida? Por quê? Porque lembra que eu falei que tudo começa na nossa mente? Então, quando a gente pensa naquilo que a gente tem hoje, no comportamento que a gente está tendo hoje, a gente vai precisar realmente vencer aqui alguns desafios. Porque quando eu falo em mudar comportamento, eu estou falando em mudar a forma como você olha comigo, como você enxerga comigo. Então, assim, ó, eu fiz dietas por mais de 20 anos. E assim, quando você tem uma relação ruim com a comida, quando você tem essa relação emocional com a comida, quando você significa a comida de uma forma ruim, sabe quando parece que você quer, mas não quer, você quer comer, mas não consegue? Sabe quando você está em um relacionamento ruim? Isso veio de tudo aquilo que a gente aprendeu, viveu, vivenciou sobre comida. E isso, então, faz parte desses óculos. E esses óculos que eu tenho, eles são o meu sistema de crenças. E o meu sistema de crenças é a forma como eu vejo as coisas, como eu vejo as pessoas, como eu vejo o que acontece, como eu vejo o mundo. Então, a gente não vê o mundo e as coisas como elas são. Nós vemos o mundo, as coisas e a comida como eu sou. Só que o que que acontece? Esse sistema de crenças, ele é como uma muralha, ele é como uma barreira, ele é como um sistema que protege você. Por quê? Como que é formado esse nosso sistema de crenças? Quando a gente aprende uma coisa, o teu cérebro, ele guarda aquela informação. Ele guarda. Porque imagina se a gente tivesse que aprender tudo o tempo todo, a gente ia ter que viver 450 mil anos. Então, o cérebro não funciona assim. Ele vai armazenando os seus aprendizados. Então, ele, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Você aprendeu fechar uma porta, né?
Vocês sabem, eu tenho a Sara de 6 anos e agora ela aprendeu a abrir e fechar a porta. A vida dela é abrir e fechar a porta, abrir e fechar a porta. Aí ela erra a chave, aí ela fica brava. Por quê? Porque ela não sabe abrir e fechar a porta. Ela está em desenvolvimento. Só que daqui a pouco ela vai aprender a abrir e fechar a porta. Depois que ela aprender, o cérebro dela não gasta mais energia com isso, ele guarda esse aprendizado e ela vai usar isso ao longo da vida dela, em um lugar muito guardadinho. Assim é com tudo na nossa vida. Com tudo, desde as simples coisas até as coisas complexas. Tudo está ficando guardado inconscientemente, subconscientemente, e assim é a nossa relação com a comida. Né? Então, o nosso sistema de crenças, eles são todas as crenças que nós temos em relação a nós e a todo o resto. E a comida está ali. Então, como é que eu aprendi? Como é que eu signifiquei a comida? E aí nós vamos entender por que que existe um grande erro nisso, né? Por que que a gente está errando tanto nisso, né? Então, nós significamos a comida de uma forma muito errada. E por isso que a gente sofre tanto, né? Isso não é culpa nossa, isso não é culpa de ninguém, tá? Uma das coisas que, como analista comportamental e atendendo pessoas, eu sei que quando a gente pensa e a gente olha para algo ruim em nós, em um comportamento ruim que gera consequências ruins, muitas vezes você não conseguiu o casamento que você queria, o trabalho que você queria, você não está com o corpo que você queria, e a gente faz um movimento muito natural de buscar culpados. E isso é outra coisa que eu sempre gosto de trazer aqui, para a gente entender isso. A gente não busca culpados e a gente não está aqui para buscar culpados. Então, toda vez que eu falar ao longo do seu desenvolvimento, eu vou estar falando da sua primeira infância, dos seus pais, das pessoas que você se relacionou, dos seus namorados, do seu marido, do seu ex-marido. Então, todos esses relacionamentos íntimos, eles formam você, né? Eles moldam você, tá? Pessoas e relacionamentos e ambientes não são neutros. Uma vez que a gente entrou, a gente é moldado por aquilo. Então, eu preciso ter clareza disso, tá? Então, a gente não está voltando para a nossa história para buscar culpados. Nós estamos apenas identificando quais são os pontos que a gente precisa olhar, tá? E aí, qual que é o significado de comida, né? Comida é tudo aquilo que alimenta o meu corpo. Então, comida é alimento. Comida foi feita para nutrir, para alimentar o meu corpo. Mas de forma prazerosa, né? Então, eu preciso nutrir, preciso comer, né? Mas tem que ser de forma prazerosa. Só que aí a pergunta é: quando é que começa o desequilíbrio? Porque se a comida é para nutrir o meu corpo e um corpo nutrido, naturalmente, gradativamente, ele é um corpo equilibrado, ele é um corpo saudável, ele é um corpo magro, né? Onde começa o desequilíbrio? Em que momento começou o desequilíbrio? Quando nós começamos a utilizar a comida de uma forma incorreta. Então, o desequilíbrio, ele não nasceu com a gente, né? Então, eu tenho uma aluna que ela me perguntou, ela me fez essa pergunta uma vez. Ela falou, Ana, quando que começa isso? Quando que começa essa bagunça da comida na nossa vida, né? Então, essa bagunça começa quando eu deixo o significado real da comida, que é para nutrir o meu corpo, alimentar o meu corpo, e eu começo a utilizar a comida para uma função que ela não tem, que é alimentar emoções, que é suprir buracos, que é aliviar dor, que é buscar prazer. E por que que a gente significa comida assim, né? Por que que a gente vai fazendo esse movimento? Porque comida é cultural. Comida faz parte da nossa vida, fez parte da nossa celebração, a gente usou como recompensa, a gente usa como presente, então a gente dá comida de presente ao longo da vida. Os nossos aniversários são celebrados, né, com açúcar, com bolo, com refrigerante. Então, ao longo da vida,
A gente foi rodeado por comida. Então, quando a gente vai pensar em uma celebração, né, a gente está saindo agora de uma celebração do Natal, do Ano Novo, então muitas vezes a gente está mais preocupado com o que vai ter para comer do que o que eu estou celebrando, ou com quem vai estar lá. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em relação à comida, tá? E isso não é seu, não é meu, isso é cultural, isso faz parte, tá? Isso faz parte, a comida faz parte, né? E eu costumo dizer quando as pessoas perguntam assim, Ana, para emagrecer eu preciso fazer exercício ou eu preciso comer melhor, né? E eu digo isso, eu aprendi isso muito, muito, muito cedo, né? Que se você tiver que escolher uma coisa para emagrecer, com certeza é a alimentação. A alimentação é 80% do emagrecimento, de 80% a 90%. Por quê? Porque o exercício físico, ele sim vai te ajudar a emagrecer. Só que o exercício físico, ele tem outras funções. O exercício físico, ele vai além do emagrecimento, porque ele te dá disciplina, porque ele te dá constância, porque ele te dá força, porque ele te dá saúde muscular, né? Para você viver mais, para você ficar mais forte. Então, o exercício, ele é para além do emagrecimento. Mas você fala assim, Ana, odeio exercício, não gosto de exercício e só comendo direito eu emagreço? Emagrece. Com certeza você emagrece. Com certeza que você emagrece. Então, por isso que eu digo, porque muitas vezes o exercício físico, você precisa lidar com aquilo, né? Você precisa ter disciplina ali, sei lá, por meia hora, 40 minutos, você resolveu o seu problema do dia, entende? Ai, não consigo fazer exercício. Gente, só um minutinho que eu preciso ligar aqui, porque me deu calor. Só um minutinho. Peraí, deixa eu só baixar aqui. Só um minutinho que eu vou precisar ligar aqui, tá? Senão eu não consigo continuar aqui falando com vocês. Espera aí só um pouquinho, deixa eu só conectar aqui. Só um minuto. Deixa eu ver se não vai ficar muito vento para mim. Melhor. Beleza? Estão me ouvindo? As emoções possível mudar. Mas não é. Não é impossível mudar. É porque quando a gente traz isso, né, Nelly? Eu sei que num primeiro momento, ainda mais quando é muito novo isso para a gente acha que é uma coisa é, impossível, mas não é, tá? Não é, não é. Muito pelo contrário, é muito possível e muito leve, tá? E aí, o que que eu quero dizer com isso? O exercício físico, muitas vezes, ele é muito difícil, né? Eu não tenho dificuldade de fazer exercício, mas meia horinha, 40 minutos, você resolve a questão do exercício físico. A comida, não. Você tem que estar o dia inteiro lidando com a comida. A gente, muitas vezes, come o dia inteiro, 2, 3, 4, 5, 6 refeições, né? E aí, como é que eu lido com isso, né, Nelly? Quando a gente está comendo emoções o tempo todo, quando eu já estou com esses desequilíbrios emocionais, eu tenho que lidar com isso durante o dia inteiro. Então, eu fico o dia todo lidando com isso. Gente, não é algo simples. Não é algo que a gente consegue, de fato, resolver do dia para a noite. Por quê? Porque, por exemplo, quando um filho nasce, a primeira preocupação de uma mãe é em relação à comida. Então, assim, ai, tem que mamar, ai, tem que comer, ai, meu Deus do céu. E aí a gente vai formando muitas crenças em relação à comida. Por isso que essas crenças ao longo da nossa formação e ao longo do nosso desenvolvimento, elas foram se formando. Porque a gente lida com comida o tempo todo, né? Quando a Sara nasceu, a Sara vai fazer 6 anos, né? E quando a Sara nasceu, eu tive depressão pós-parto. E naquele momento, né, tem algumas coisas daquela época que ainda, de vez em quando, eu me lembro. E aí eu fico tentando ter clareza disso, sabe? De como é que as coisas aconteceram e como é que as coisas acontecem para gerar essa relação que a gente tem, né? Oi, Marquinhos. Por quê, né? Porque eu lembro que quando a Sara nasceu, eu não tinha, né, há 6 anos atrás,
eu não tinha as habilidades emocionais, né, que eu tenho hoje, depois de tudo que eu precisei aprender, viver, experimentar e cuidar, né? Todas as horas que eu tenho de atendimento, né? Então, eu não tinha isso. Então, quando a Sara nasceu, e eu com uma ruim relação com a comida, né? Por mais que eu já tinha conseguido algumas coisas, mas a relação ruim com a comida estava ali. E quando a Sara nasceu, qual era a minha maior preocupação? Essa criança precisa comer. Comida, comida, comida. E você, quanto mãe, você entra em um consultório de um pediatra e muitas vezes eu tenho um grupo de mães aqui que são 150 mães. Eu vejo o desespero das mães, eu sei o que elas passam, eu sei disso. Então, por que isso acontece, né? Porque a gente tem um desespero de alimentar a criança. E aí você muitas vezes entra em um consultório de um pediatra e o que que ele faz? Mãe, se você não der comida para essa criança, ela vai morrer, né? E eu lembro que quando a Sara nasceu, a Sara sempre foi de comer muito pouco, né? Então era aquilo, né? A Sara ficava no meu peito, eu colocava ela no peito e a Sara não saía do peito e não saía do peito. E daqui a pouco eu estava com tantos danos mentais e emocionais que aí o leite realmente não saía. Eu ia para o pediatra, porque naquela época, o que aconteceu? Eu já tinha feito um processo de emagrecimento e eu tinha conseguido emagrecer antes da Sara nascer. Então, eu tinha chegado a 62 quilos naquela época, né? De 85 quilos, eu tinha ido para 85, 86, eu tinha ido para 62. Então, eu já tinha feito um processo de emagrecimento muito legal, né? E aí eu engravidei. E aí, o que aconteceu? Quando eu engravidei, eu já tinha aprendido muita coisa sobre nutrição, sobre alimentação, eu queria dar para ela o melhor. Então, eu tive uma gestação onde eu alimentei ela muito bem. Eu dei, né, suplementos e eu estava ali conseguindo amamentar. É peito. Pois é, criança é isso, né? E quantos anos ela tem? Ela deve estar ali com uns 1 aninho e pouco, 2, né? E aí, o que acontece? Eu ia no pediatra e ele falava assim, mãe, você precisa dar leite para essa criança, fórmula. E eu não queria dar. Por quê? Porque eu sabia que nutricionalmente ela estava bem e que ela não precisava tomar fórmula. E como eu já estava estudando muito sobre nutrição e muito sobre alimentos, eu já tinha um certo conhecimento. E aí, o que aconteceu? Eu desencadeou depressão pós-parto, né? Então, eu tive depressão pós-parto e aí abriu. Eu não sei se você conhece alguém ou se você já teve depressão pós-parto ou depressão. É algo que, assim, eu não desejo para ninguém, porque realmente a depressão abre um buraco dentro de você. Você não sabe muito bem onde você está e por que você está vivendo, né? É um sentimento muito, 1 ano e 6 meses. Nossa, que legal. Ah, então, muito bem. Ana, Lucas e Daniel. Muito bem. Então, você está treinada já. E aí, o que aconteceu? Eu sem habilidade nenhuma para lidar com aquilo, e aí eu tive depressão pós-parto, né? Então, muito aquilo sobre comida, sobre aquilo que eu vivi, aquilo que eu aprendi. Né? Então, muitas das coisas que eu fui aprendendo sobre inteligência emocional, depois eu me curei da depressão, né? Eu fiquei em tratamento por 2 anos, eu tomei medicamento, né? A depressão é uma doença e ela precisa ser cuidada, ela precisa ser olhada, ela precisa ser tratada. E aí, depois que eu cuidei disso, e aí eu fui melhorando, né? Fui fazendo todo esse processo, eu fui entendendo um pouco com mais clareza o que tinha acontecido. Mas o ponto aqui o que a gente aprendeu sobre comida, né? O que a gente ouviu sobre comida? Quais foram as frases que a gente ouviu sobre comida, né? Ah, Lucas Daniel, Carlos Eduardo. Ah, ok. Entendi. Nossa, que legal. Ó, e aí, vamos lá. O que a gente aprendeu e o que a gente ouviu sobre comida, né? E aí eu vou falar algumas frases aqui, eu quero que você me diga se isso já aconteceu por aí com você. Oi, Vânia, tudo bem, meu amor? Por acaso você já comeu restos?
Porque alguma vez você ouviu que jogar comida fora é pecado? Então, muitas vezes a gente não joga comida fora, porque a gente ouviu, né? E aprendeu que jogar comida fora é pecado. Então, eu como os restos, eu como o resto do filho, eu como o resto do prato, eu como o resto que sobra, eu como o resto da geladeira. Mesmo eu não estando com fome, não tendo necessidade de comer. Mas pelo simples fato de que é pecado jogar comida fora. Então, eu como restos. Então, se a comida não pode ir por lixo, mas ela pode ir para dentro de mim, né? Então, isso é algo que a gente ouviu. Tem muitas coisas que a gente ouve também em relação, come tudo, come tudo, você não pode deixar no prato, come tudo, né? Isso é muito engraçado, porque eu digo que crianças é um grande laboratório, porque nós fomos crianças, foi assim que a gente aprendeu, né? E eu lembro que quando nesse período de depressão, eu fui para uma especialista em nutrição infantil, né? Nessa época eu morava em São Paulo ainda, e lá em São Paulo eu fui em uma cidade, eu morava em Sertãozinho, e fui em uma cidade do lado, em Ribeirão Preto, numa especialista em nutrição infantil. E aí, eu depressiva, a Sara não ganhando peso, aquela coisa toda, e aí, essa, essa especialista em nutrição infantil, ela disse assim, não, Ana, calma, né? O estômago da criança, e aí ela tem toda uma explicação técnica e científica para isso, né? Então ela pega ali, não lembro se era uma cereja, sei lá, alguma fruta muito pequena, e ela mostra, olha, o estômago de uma criança é assim, então ela não precisa comer tudo, ela não precisa comer isso, você não precisa forçar, você precisa oferecer. Mas a criança, ela tem um limiar de saciedade, que é muito daquilo que a gente estava falando ontem. Por que que eu vou perdendo a sensação de fome e saciedade? Por que que os meus hormônios, né, a grelina e a leptina, elas não se conversam mais? Por que que eu como mesmo com o estômago cheio? Porque eu fui perdendo o limiar da saciedade, que está muito presente nas crianças. Então, a criança, ela não precisa comer tudo. Come tudo. Se você pôs no prato, você tem que comer tudo. Não, porque muitas vezes ela está satisfeita. Então, você não quer jogar no lixo? Não precisa, mas pega aquilo e guarda. Você não precisa comer. Ou se não, joga no lixo, porque você não é lixeira. Você não é lixeira, tá? Então, a gente precisa parar com isso. Outra coisa é, se você está jogando comida fora, tem alguém passando fome na rua. Quantas vezes a gente escutou isso, né, da minha mãe, da nossa avó? Se não come, você está deixando isso, então tem gente morrendo. E aí você come aquilo e fala, meu Deus, se eu não comer, alguém vai morrer na rua. E isso é tão profundo, e a gente não vai entrar nesse buraco aqui, são esses tipos de frases e esses tipos de crença que vão gerando em nós essa crença de não merecimento. Porque aí eu não posso ter, porque vai que eu tenho e alguém está passando mal lá, alguém está morrendo. Eu estou aqui comendo essa carne e alguém está tendo que comer ovo. E aí a gente se sente culpado e não merecedora porque alguém não tem, tá? E isso é uma crença. A gente não vive em um mundo onde um tem e o outro não tem. A gente vive em um mundo abundante, onde todos têm, onde todos podem ter. Nós vivemos em um mundo onde existem todas as possibilidades. Então, não existe isso em um tem e o outro não tem. Isso é algo que foi se instalando, né? Ou a gente foi trazendo a comida sempre com muita recompensa. Então, se eu fiz algo bom, toma um docinho. Se eu fiz algo bom, toma um chocolatinho. Se eu fiz algo bom, ganha um presentinho, né? E aí, a gente precisa ir ajustando essas coisas que a gente foi aprendendo para a gente começar a entender aonde isso foi, onde isso começou, onde esse desequilíbrio começou. Ou pelo outro lado, né? A gente vai criando essa relação emocional com a comida pela falta. Então, muitas vezes, a gente não teve comida, a gente não teve abundância de comida, né? Você já ouviu aquela frase, ou você já disse essa frase, eu não pude comer, eu não tinha isso quando eu era criança, e quando você entra no mercado, você fala, agora eu compro sim, agora eu dou para os meus filhos sim, porque quando eu era criança, eu não tinha.
Só que agora, se eu tenho dinheiro para ter, eu compro mesmo, porque os meus filhos não passam vontade. Eu compro as coisas para ele, eu compro as coisas para mim, porque quando eu era criança eu não tinha. Então, existe isso também, né, da falta, né? Oi, Cid, boa noite, meu bem. Então, eu lembro muito aqui, eu quero contar duas histórias para vocês. A primeira história é minha. Quando a gente era criança, né, nós somos em 4 irmãos, minha mãe teve 4 filhos. E a gente tinha muita dificuldade financeira, então a gente não tinha comida. A gente não tinha comida para comer. E eu lembro que a minha mãe saía para trabalhar e a única coisa que minha mãe deixava para a gente comer era uma panela de arroz. A gente só tinha uma panela de arroz. Era isso que a gente tinha para comer durante todo o dia. Então, imagina 4 crianças numa panela de arroz. E minha mãe ia trabalhar. E aí, o que que acontecia? Como a gente tinha só aquilo para comer, o que que acontece? A gente sofreu muito para se desvincular do arroz, né? Então, eu lembro que por vezes a gente comprava muito arroz, a gente não deixava faltar arroz. Então, era sempre uma coisa com arroz, né? À medida que eu fui avançando, eu consegui. Hoje é muito raro eu comer arroz, muito mesmo. Porque o arroz ele é um carboidrato, tudo certo, mas ele é uma caloria vazia e para o contexto que a gente está aqui de emagrecimento, ele não traz benefícios nenhum. Ele não é o vilão da história, mas ele não traz benefícios nenhum. Mas qual é o meu ponto aqui? A minha irmã, por exemplo, ela não consegue não comer arroz. Ela não consegue. Então, assim, esse é um alimento que para ela é problemático, porque ele tem uma raiz emocional. Ele tem uma raiz sentimental, ele tem uma raiz de falta, de escassez. Então, é como se eu tivesse presa emocionalmente com aquele alimento. Eu tenho uma aluna que a história dela é muito engraçada, porque aconteceu essa história da falta com ela com bolacha, biscoito. Eu não sei como é que chama aí para você, biscoito, bolacha. Quando ela era criança, a avó dela tinha um pote de bolacha. E toda vez que os netos, a netaiada, né? Sabe, casa de vó, a netaiada chega e tinha um pote de bolacha na casa da avó dela. E aí, o que que acontece? A avó dela não dava bolacha. Aquela bolacha era da avó dela. A avó dela não dividia. Então, todo mundo queria comer as bolachas e a avó não dava. A avó não dava as bolachas para as crianças ali, né? Ou tinha algum momento que ela dava, mas aquilo não era disponível. Não era uma bolacha de pega e come, né? E o que que aconteceu? Quando a avó dela morreu, quando a avó dela morreu, o que você acha que ela trouxe para casa dela? O que você acha que ela buscou e trouxe para casa dela? Pote de bolacha da avó. E o pote de bolacha não fica vazio de bolacha. Não fica vazio de bolacha. Por quê? Porque lá na infância ela queria comer a bolacha e ela não tinha a bolacha para comer. Então, aqui eu estou contando algumas histórias para você tentar entender, ao longo daquilo que você vivenciou, qual foi a relação com a comida. Porque eu quero que vocês entendam uma coisa. A gente não engorda 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 quilos da noite para o dia. A gente não engorda. A gente não engorda 10, 15, 20, 30 quilos da noite para o dia. Existe uma repetição de um comportamento onde eu estou programada para fazer isso. Onde eu vou fazendo escolhas e comendo coisas, né, com fundos muito mais profundos do que o que a gente achava até agora. Ou também é a história de uma das minhas alunas que quando ela tinha 8 anos, né, ela tinha muita vontade de estudar, ela sempre foi muito estudiosa, uma criança muito estudiosa. E ela sempre pedia para estudar, né? Ela sempre pedia para estudar, para estudar, para estudar. Por quê? Na cabeça dela, com 8 anos, tinha uma escola, que era uma escola que algumas pessoas do bairro comentavam que era muito boa. Então ela dizia para a mãe, mãe, eu quero estudar nessa escola, eu quero estudar nessa escola.
E lá com 8 anos, né, a gente encontrou esse padrão ao longo do nosso processo, ela pedia para a mãe para estudar. E um dia, com 8 anos, a mamãe dela virou para ela e falou assim: filha, ou você estuda ou a gente come. A gente não tem dinheiro para você estudar. Ou você estuda ou a gente come. E como o dinheiro não foi usado para o estudo, foi usado para a comida. Então, ela teve um padrão de todo o dinheiro que ela ganha, ela gasta em comida. Todo o dinheiro que ela ganha, ela gasta em comida. Todo o dinheiro que ela ganha, ela gasta em comida. Ela não consegue parar de comprar comida. O que eu estou tentando mostrar aqui para vocês? A comida, etimologicamente, o significado da palavra comida é alimento. E alimento tem uma única e exclusiva função de nutrir o nosso corpo. Oi, Gabi. Nutrir o nosso corpo. Alimentar o nosso corpo. Mas em que momento a gente pegou algo que é simples, comida, que é para nutrir o nosso corpo, e a gente come além da tampa, a gente come além da medida, a gente vai tentando encher um buraco que não é o buraco do estômago. A gente está tentando preencher um vazio que não tem como ser preenchido com comida. E todo esse comportamento, esse comportamento tóxico de buscar na comida algo que não está nela, ele tem um fundo comportamental. E quando ele tem um fundo comportamental e um fundo emocional, eu preciso olhar para isso. Preciso olhar para isso. E eu preciso, muitas vezes, encarar o que está acontecendo, qual é o meu padrão de comportamento para que eu consiga. Sabe por quê? Porque se a gente não faz isso, daqui a um ano você está falando de dieta de novo. Daqui a um ano você está tentando emagrecer de novo. Então a gente passa uma vida pensando em dieta, falando de dieta, fazendo dieta e não se torna magra. Eu olho para o espelho e não tá bom. Eu boto uma calça jeans e não fecha. Eu vou para o verão na praia e não põe um biquíni porque não dá para pôr. E até quando a gente vai viver assim? Sabe? Acostumada a viver em algo que a gente não deveria ter vivido. E o ponto aqui é que se isso aconteceu e a gente teve essa programação, se a gente aprendeu assim, a boa notícia é que nós podemos reaprender. Se nós significamos a comida de uma forma errada e distorcida, se nós demos um significado incorreto para a comida, nós podemos ressignificar. Então, se existe um significado, eu ressignifico ele, eu dou um novo significado. Eu conto uma nova história. Tudo é sobre uma história, sobre uma narrativa, sobre uma historinha sobre comida que está passando na sua cabeça. Então, o que tem na sua geladeira, o comportamento que você faz de abrir a geladeira, de abrir a geladeira, de abrir a geladeira, de comer escondido, de comer mesmo que o estômago está bufando, a comida está voltando e você ainda está comendo. Esses comportamentos, eles não vêm simplesmente do ato de você ir até a geladeira. Ele veio muito antes de uma narrativa, de uma historinha. Então, mas se eu aprendi assim, se eu signifiquei assim, eu posso ressignificar, eu posso recontar. Como a gente vai fazer isso? Como que a gente faz isso? Através de algo que se chama neuroplasticidade. Como é que funciona o nosso cérebro? Nosso cérebro, né, ele não é um músculo, mas ele atua como um músculo. Ou seja, ele expande. Nosso cérebro não é um músculo, mas ele atua como um músculo. Então, a neuroplasticidade, ela se refere a essa capacidade do nosso cérebro, do sistema nervoso, mudar, se adaptar e moldar a nível estrutural, a estrutura do seu cérebro muda e de forma funcional, como o seu cérebro funciona quando ele é sujeito a novas experiências. Tudo que você viveu fez uma programação em você. Através da neuroplasticidade,
através de viver novas experiências, através de ter uma nova relação com a comida, através de assumir o controle sobre as escolhas alimentares, você cria novas trilhas neurais, você cria novos caminhos, você cria novas sinapses neurais. Então, lembra que a gente falava na aula de ontem? Se o único caminho que eu conheço para buscar prazer e aliviar dor é comer, eu tô chateada, vou comer. Eu tô triste, vou comer. Eu tô com medo, vou comer. Tô ansiosa, vou comer. Tô depressiva, vou comer. Então, o único caminho que eu conheço para suprir as minhas necessidades é comer. Só que o grande benefício da neuroplasticidade é, com novas experiências, eu crio novas trilhas. É por isso que não adianta você ficar na superfície achando que o emagrecimento é sobre dieta. O emagrecimento não é sobre dieta. O emagrecimento não é sobre exercício físico. O emagrecimento não é sobre déficit calórico. O emagrecimento é sobre você. E o quanto você tem musculatura para assumir um novo comportamento, um novo estilo de vida. Porque a palavra dieta não significa um período de restrição, né? A gente vai falar disso mais para frente. Mas significa como você vive, as escolhas que você faz. Por quê? Porque 10, 15, 20, 30, 40 quilos a gente não ganha do dia para a noite. Não ganha do dia para a noite, tá? E aí, a boa notícia de saber que existe essa mudança, essa reprogramação, é que cai por terra a historinha da Gabriela. Vocês conhecem a historinha da Gabriela? Me manda aqui no chat quem conhece a história da Gabriela. Oi, Marisa, tudo bem, meu amor? Quem conhece a história da Gabriela? Quem conhece a história da Gabriela? Alguém conhece? Ó, a história... Não é a Gabi, tá? Não é a Gabi Oliveira. A história da Gabriela é assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu serei sempre assim. Gabriela. Já ouviu essa? Então, assim, a gente acha que porque a gente tá gorda, porque a gente tá frustrada, porque a gente tá com vergonha, a gente precisa viver assim para sempre. Não precisa. Lembra que a Nelly falou? Nossa, parece que é impossível. Né? Eu escuto isso sempre, parece que é impossível. Porque quando eu olho, eu perdi 30 quilos. Perdi 30 quilos. Mas quando eu olho, né? Às vezes a gente olha e fala, cara, eu tenho que perder 30, eu tenho que perder 40, eu tenho que perder muito peso. E você fala, não é impossível. Não é impossível. Exatamente. Não é num passe de mágica. Mas, né? Porque aí a gente precisa alinhar as expectativas. Ele é rápido, né, Cid? Se a gente pensar, é rápido, né? Pelo tempo que a gente viveu. Então, às vezes eu vivo 10, 15, 20, 30 anos acima do peso, com excesso de peso, com o meu corpo todo deformado. E aí, quando eu faço isso em um processo de 6 meses, um ano, eu acho muito. A gente não quer se comprometer com esse processo, a gente não quer pagar o preço para isso, a gente quer uma pílula mágica. A gente quer uma pílula mágica, a gente quer um jeito mágico, uma forma rápida de fazer. Não tem. Não existe, tá? Existe um caminho mais leve, mais seguro, e esse caminho só 5% das mulheres entram. Só 5%. E o meu trabalho aqui é que você faça parte desses 5%. Que você, de fato, alcance isso. Ok? E aí, para a gente finalizar, qual é a boa notícia, né? Da neuroplasticidade, dessa mudança que a gente pode fazer. Porque uma vez que a gente entende que se existe um jogo físico e eu tenho necessidades físicas, fome a ser suprida, né? E a gente falou isso nas aulas anteriores, eu também tenho uma necessidade emocional e mental. Então, o ponto aqui é, quando eu penso nessa mudança estrutural, em experimentar liberdade alimentar, em experimentar liberdade emocional, existe uma frase de Albert Einstein que ele diz assim: nenhum problema pode ser resolvido com o mesmo estado de consciência que causou esse problema.
Então, lembra que eu falei que a gente não está aqui procurando culpados? Então, quem causou o excesso de peso em nós? Quem causou a obesidade em nós? Quem foi que inflamou o nosso corpo? A culpa também não é sua. A gente não está buscando culpados. Mas responsabilidade é a habilidade de dar uma resposta para a sua situação, para o seu corpo. Para você olhar no espelho e você ter a responsabilidade, a habilidade de responder se está tudo bem para você ou se realmente em 2023 você vai fazer alguma coisa em relação a isso. Porque um corpo obeso, um corpo acima do peso, um corpo em excesso de peso, ele é um corpo doente, ele é um corpo inflamado, ele é um corpo metabolicamente que tem problemas. Então, eu sei que é incrível, a gente é mulher, então a gente quer autoestima, a gente quer pôr um biquíni, a gente quer pôr uma calça jeans, e tudo isso é incrível. É incrível. E a gente põe isso tão rápido. É muito prazeroso você pôr uma calcinha, a calcinha não ficar enrolando em você. É muito prazeroso você pôr uma calça jeans e a calça jeans fechar em você. Sabe, uma das sensações mais incríveis que tem é você entrar e você comprar uma calça jeans do número que você olha aquele número e você fala, meu Deus, eu entrei nessa calça, não acredito. Só que a calça jeans, ela é uma consequência de algo que você vai precisar fazer. Eu gostaria muito de que tudo que fosse possível para você emagrecer, eu pudesse fazer. Eu pudesse fazer. Eu queria que tudo. Ana, o que eu preciso para emagrecer? Eu queria que tudo que fosse preciso para você emagrecer, eu pudesse fazer. Eu pudesse fazer. Mas sabe, o que eu posso fazer? Eu posso fazer 100%. 100% da minha parte. Da minha parte. De dar ferramentas físicas, ferramentas emocionais, de fazer você olhar para isso e você entender que não são 21 dias, que não são poucas estratégias. Quer fazer uma coisa para emagrecer? Quer fazer uma coisa? Aí você vai lá, lê alguma coisa, pega alguma coisa e faz jejum intermitente. Faz jejum intermitente da forma errada, da forma incorreta, e você pode gerar em você uma compulsão alimentar. Você pode arrumar um problema que você não tinha. E é isso que está acontecendo com a maioria das pessoas, estatisticamente. Então, as pessoas estão tentando buscar atalhos, estão ficando piores do que elas estavam antes. Porque a cada tentativa frustrada de emagrecimento que você tem, você não fica mais forte, você fica mais fraca. A neurociência chama isso de desamparo aprendido. Significa que você faz e você falha, você falha, você falha, você fracassa, você não consegue. O teu cérebro manda um comando para você e diz: você não consegue emagrecer. Aí a gente vai pensando que é impossível, que é muito difícil. E aí a gente vai contando uma história que é como se a gente realmente nunca conseguir. Então, eu posso dizer para você, mas eu preciso que você experimente. Que você experimente isso. Amanhã, na nossa aula de amanhã e na nossa aula de sexta-feira, nós vamos experimentar e começar a experimentar isso. Liberdade alimentar e liberdade emocional. Mas hoje, eu quero que você anote. Quero que você anote quais são esses pensamentos que você tem em relação à comida. O que você sente, o que você pensa, o que você vê, qual é o sentimento que você tem quando você abre a geladeira, quando você abre a geladeira uma, duas, três vezes, quando você pega um pote e você fecha e você abre de novo, você fecha e você abre de novo. Quando você vai no supermercado e você diz, cara, eu não ia comprar isso, eu comprei. E eu comprei essa barra e comi tudo. Eu quero que você me diga, que você anote qual é o pensamento, qual é o sentimento, qual é a informação que vem quando você não conseguiu dizer não para esse alimento, que é dolorido para você, que fere você.
Oi, Jonas, boa noite, meu bem. Que machuca você, que frustra você. Eu quero que você anote, que você venha com isso, com essa informação nas próximas aulas. E se você quiser, me manda esse sentimento, me manda essa sensação, me manda essa emoção no direct. Deixa eu entender o que está acontecendo antes de você devorar, antes de você comer sem mastigar, antes da culpa, do arrependimento e da frustração acontecer. Porque quando a gente olha para isso, a gente vai conseguir fazer novas experiências. Nós vamos experimentar liberdade. Sabe a liberdade? Quando você olha, era algo que para mim era muito longe, né? É aquilo que a Nelly falou. Para mim parecia impossível, para mim parecia muito longe. Quando eu pego as minhas mensagens, eu não acreditava. Eu não acreditava. Em que momento essa chave vira? Em que momento a gente começa a acreditar? No momento que a gente começa a experimentar. No momento em que a saciedade vem. E aí você olha para uma mulher magra, né, comendo, fazendo escolhas. Então ela olha uma sobremesa e ela não pega. E você olha aquilo e fala: quem é você? Quem é você que consegue dizer não para a sobremesa? Quem é você com este foco, né? E a gente ri de nervoso e fala: eu não sou essa pessoa. Só que quando você experimenta essa liberdade, quando você experimenta e quando você aprende a dizer não, isso é teu. Esse poder é teu, essa musculatura é tua, essa evolução é tua, é teu, é uma conquista tua, é algo que que vai muito além do que perder 5 quilos, que perder 10 quilos. Aprender a não engordar de novo tem muito mais valor do que perder 15 quilos. Anota isso para a gente encerrar essa aula de hoje. Aprender, emagrecer. Aprender a emagrecer é muito mais valioso que emagrecer. Porque quando você aprende a emagrecer, quando você sabe emagrecer, quando você está no controle, quando você ganha 1 quilo, você perde 1 quilo. Quando você ganha 1,5 quilo, você perde 1,5 quilo. Quando você ganha 2, você perde 2. Você não precisa ganhar 10, 15, 20, 30 para o desespero bater de novo na sua porta. Por quê? Porque agora você está no controle. Então, aprender a emagrecer vai te fazer manter. E manter o peso, aprender a manter o peso é mais valioso do que emagrecer. Porque isso vai manter você magra. Porque isso vai deixar você no controle. E é sobre isso. É sobre liberdade. Liberdade para comer com prazer. Não é sobre excluir, é sobre incluir. É sobre ter liberdade para fazer escolhas, de dizer sim e de dizer não, de comer o que você gosta de comer e saber dizer não quando não é necessário ser dito. É sobre essa musculatura. Mas para isso, para você sentir isso, para você experimentar isso, é a mesma coisa que se eu disser para você, eu estou dentro de uma piscina gelada e eu dizer para você, pula, tá quentinho. Você só vai saber quando você pular. Então, experimentar a liberdade alimentar, experimentar o emagrecimento, precisa acontecer para você. Você precisa experimentar. Experimentar. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, amanhã, nós estamos aqui às 20h37 para continuar o nosso aquecimento. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Sobre os 3 pilares da liberdade alimentar. 3 simples pilares para você ficar livre das dietas de uma vez por todas. Ok? Eu espero vocês às 20h37. Um beijo no